Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas. Hoje a gente veio conhecer aqui um pouco do trabalho desenvolvido no Centro Cultural Casarão em Barão Geraldo e bater um papo e conhecer um pouco da história dos índios Cariri Chocó e do grupo Sabucá, que se apresenta aqui no Casarão hoje e por alguns dias aqui em Campinas, com palestras, com oficinas, e para contar um pouquinho da história de vida deles e das dificuldades que eles passam na tribo deles. Então, para o bate-papo de hoje, eu converso aqui com o Pauanã Crode, que é cacique da tribo Cariri Chocó, com o Cajabi Sabucá e com a Alique Wunder, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e uma das representantes do coletivo do Centro Cultural Casarão. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês nos receberem aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho da história da tribo Cariri Chocó. Primeiramente, boa noite. Aqui Caiapi, a nossa língua significa boa noite. Yetsan Pauanã e Cariri Chocó. Yetsan, estou dizendo eu sou Pauanã da tribo Cariri Chocó, que viemos lá do estado de Alagoas. Porém, nesse momento estamos aqui na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Há 3 anos já vim com esse, completa a nossa vinda aqui, e tudo por conta de um motivo que é a gente mostrar a história do nosso povo, Cariri Chocó. Uma história do nosso passado, é claro, que é importante para nós e importante para a sociedade, principalmente os alunos, que no qual a gente viemos por conta disso também, fazer esse trabalho. É um trabalho chamado de Educação Patrimonial, falando tudo sobre a nossa cultura e falando do nosso passado, mas o importante, mostrando a realidade do nosso presente e já preparando eles e se preparando nós também para o nosso futuro. Então, vou contar nesse momento a história desse povo, principalmente falando do agora, desse presente. É claro que estamos em um momento muito difícil dentro da nossa comunidade, que no qual a sociedade não tem esse esclarecimento, não tem esse conhecimento, e a gente agradece aí a oportunidade de estar aqui sendo apoiado por essa TV Câmara, É uma coisa que a gente pede muito sempre, é o apoio da imprensa, principalmente quando estamos nesse momento que estamos passando, que é um momento de conflito que nosso povo está passando, um momento muito triste, e que a gente, na verdade, aproveita também para pedir o apoio de toda a sociedade e principalmente de nossos políticos, porque é uma coisa que nos ajuda, e também precisamos da ajuda deles. Nós também votamos, elegemos, ajudamos a eleger senadores, deputados, governador e presidente. Então a gente agora, nesse momento, estamos precisando de vereadores, enfim, de todos os políticos que tiver a boa vontade de nos ajudar. Nós estamos aí pedindo para que abrace essa causa e também abrace o nosso projeto, esse projeto no qual de vir para cá, que não temos apoio do governo, no qual a gente é nato, que somos do estado de Alagoas. Nós devemos ter um grande apoio dos nossos governantes, enfim, e não temos. O apoio que nós temos, por exemplo, é aqui, Você vê, a gente chega aqui, temos o apoio da prefeitura da cidade de Campinas e principalmente das pessoas no qual abraçam essa causa com um coração enorme e com uma grande boa vontade, E a gente realiza nossas atividades, nosso trabalho. Mas a cultura Cariri Chocó, a história do povo Cariri Chocó, pelo momento
de agora é esse, né? Eu ainda vou contar mais, mas o povo Cariri Chocó permanece com a sua cultura viva e forte, né? Apesar dos pesares, mas nós conseguimos segurar essa cultura acima de tudo. Tiraram o que é nosso, uma coisa muito forte da gente, que foi as nossas características, eu falo na parte da nossa moradia, mas os nossos costumes, oral, não conseguiram e nem vão conseguir de maneira nenhuma. Ninguém tira isso, né? Ninguém tira, porque é uma coisa muito sagrada e muito fina, né? Para vocês terem ideia, a gente na nossa tribo, nós temos 2 aldeias, né? Uma aldeia às margens do rio Opara, próximo ao rio São Francisco, conhecido pela sociedade, e temos uma outra aldeia, isso já é próximo da cidade, já é uma aldeia urbana. De qual cidade vocês estão perto? Só para as pessoas se localizarem. Nós estamos na cidade, próxima à cidade de Porto Real do Colégio, que na verdade nós fica na divisa de 2 estados, né? De Alagoas e Sergipe. Tem o rio São Francisco que divide esses 2 estados. Atravessando esse rio, já vai estar praticamente dentro das nossas terras, que é a terra Cariri Chocó, dentro da nossa aldeia. Que na verdade é a cidade de Porto Real do Colégio, ela foi feita dentro das nossas terras, né? Que hoje temos até o marco lá, é o registro que nossos antepassados habitavam lá. E que com a chegada dos portugueses, eles foram se afastando cada vez. Foram afastando a gente, porque a gente chegou empurrando, não se afastando, né? Foi empurrando. Porque nós éramos assim, e hoje nós estamos assim, imprensadíssimos. Chegamos até a morar dentro da cidade, numa rua muito estreita, que era conhecida a Rua dos Caboclos, hoje é chamada de Rua São Vicente. Mudaram, não sei porquê, mas era chamada Rua dos Caboclos. Que esse povo dessa cidade, conhecia nós como um caboclo, né? E que na verdade eu gosto de ser chamado como caboclo mesmo. Porque índio é uma influência que veio do país da Índia, né? Embora nós tenhamos uma ligação e uma semelhança muito forte, mas nós gostamos de ser chamado como caboclo mesmo, né? E nós chamamos dele lá também Cabeça Seca. Por que Cabeça Seca? Cabeça Seca, aí está a prova disso, né? Eles tomaram o que é nosso sem ter consciência nenhuma, então na cabeça desse povo não tem nada, né? É seca. Tomaram o que era da gente e além de tomar, ainda destruíram uma coisa que nos dá a vida, que nos alimenta, que nos dá a medicina e até mesmo eles, porque nós seres humanos todos no país inteiro precisamos da nossa floresta, da nossa mata, né? Porque é ela que nos dá o oxigênio, nos dá a vida, né? E o que nós estamos vendo aí é o povo, o homem branco acabando com tudo, né? Pois é. Eu queria que você falasse um pouco, queria, se possível, o Kajabi falasse um pouco do que porque vocês vêm trazer um pouco do problema de vocês, mas vocês vêm trazer também bastante da cultura de vocês para nós aqui, através do grupo Sabucá. Eu queria que você falasse um pouquinho o que vocês apresentam para as pessoas entenderem um pouquinho. É uma mistura de dança, é um pouco da cultura de vocês, tem alguns instrumentos específicos que vocês usam? Sim, primeiramente boa noite a toda a sociedade e a TV, que veio dessa essa força. Me chamo Kajabi e sim, o que a gente vem fazer nas escolas, onde a gente vai, não só aqui em São Paulo, como em outros estados do Brasil, é primeiramente fortificar a nossa cultura, onde a gente vai às escolas levando o nosso canto, os nossos instrumentos de caça, de musical. E é isso. Nas escolas a gente faz assim, chega o momento de a gente participar junto com as crianças chegam a participar com a gente, faz as nossas danças, a gente mostra, dá o significado de cada dança, de cada canto, de cada instrumento, de cada endereço da gente que a gente temos no nosso corpo, em cada pintura. E aí a gente vai trocar o conhecimento, onde a gente busca o conhecimento da sociedade não índia e a gente leva a da gente, mostrando os cantos, ensinando eles a cantar e passando também a realidade
de hoje na aldeia. Porque o que mostra nas escolas, quando a gente chega em muitas escolas, é que o que passou há 500 anos atrás. Ele não mostra o que a gente vive hoje. Tem gente que acredita que nem tem... Que não tem índio. Que não tem índio mais. Muitas vezes a gente está na escola, pergunta se a gente veio da Índia. Sou um índio, veio da Índia. E é até bom, porque a gente vai esclarecer para ele. Sim. A gente não leva pro lado ruim. É porque é falta de conhecimento que não tem. E pedir, aproveitando a oportunidade, eu vou fazer o mesmo pedido que Pauanã faz. Como estamos nessa luta, nessa grande luta lá, onde há 20 anos atrás a gente veio lutando em busca de nossas terras, que a gente não quer mais do que isso, só é nossas terras. Hoje estamos lá nessa grande luta. Vem da hora, a gente estamos aqui, vim fazer esse trabalho de mostrar a cultura da gente, mas vem da hora, recebeu a notícia que na aldeia aconteceu um conflito de arma de fogo com a gente. Porque já aconteceu. Eu sou prova disso, eu estava no momento. Eu com uma idade de 10 anos, eu estava no momento, numa outra retomada que a gente tivemos. Teve um conflito onde o índio foi baleado, graças a Deus não morreu. Graças conflito a Deus. Com um poceiro. Com um poceiro. E hoje a gente vê a hora acontecer isso, por conta da justiça, por conta da política que não ajuda a gente. Você vê a FUNAI, eu tenho a FUNAI como um órgão do trabalhador da FUNAI, não um órgão que defende o índio. Que representa o índio. Que representa o índio. Na sociedade, a FUNAI representa o índio. Para mim, não. Para mim, eu tenho a FUNAI representando os trabalhadores da FUNAI. Eu não tenho FUNAI para mim. Porque na minha aldeia, a educação é péssima. A saúde, pior ainda. Se é que a gente tem direito. E fala que a gente tem direito, mas esse direito a gente não vê nada. E aproveitando, eu peço essa ajuda dessas pessoas que estão nos vendo, que vai chegar a ver. Pedir que lute junto com a gente, porque não é só o povo indígena que vai sofrer não, cara. Não é só o povo indígena que está sofrendo não. Você vê o que está acontecendo nessa cidade grande. O tanto de pessoas que morrem por conta de uma enchente, por conta de água que não tem. E hoje o nosso rio Opara está lá se acabando, cada vez mais se acabando. Onde lugar do Rio São Francisco, né? Onde eu mergulhava, que não chegava a chegar até embaixo na terra, hoje a água está mal chegando no meu joelho. Isso há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então isso, eu peço a vocês que nos ajudem de alguma forma, quem tem conhecimento com político, nos ajude. E eu vou passar um pouco para o meu irmão, que é a função dele, é buscar esse conhecimento que vocês nos dão e trazer também, porque a função dele é esse papel que ele está fazendo, é mostrar junto com nós. A gente estamos aqui para dar um apoio a ele, para estar mais junto dele, para mostrar que não só ele índio, Cariri Chocó, tem 3.000 e poucos índios lá dentro, junto com ele nessa luta. E ainda tem que E se precisar mais, eu estou pronto a responder a algumas perguntas a mais. Tá bom. Alique, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da Faculdade de Educação em fazer essa troca de experiências, de trazê-los para cá para eles contarem um pouquinho do drama e trazer a cultura deles também. E como que acontece essa troca? Como que existe um coletivo que faz isso, que organiza? Sim, eu faço parte do coletivo Casarão, que é um coletivo que faz a gestão desse espaço junto com a prefeitura. E dentro desse coletivo há um outro grupo, né, que a gente chama de Rede de Apoio aos Cariri Chocó, que se formou há 3 anos, desde o primeiro momento que a gente se encontrou com eles. A gente teve uma visita de um Cariri Chocó aqui há 4 anos atrás, primo deles, o Tecaine,
que já faleceu. E o Tecani, quando esteve aqui, olhou para esse espaço e falou, não, aqui é um bom lugar do meu grupo trabalhar. E ficou aí como uma promessa entre nós, dessa possibilidade de encontro. A Mirna Rolim foi uma pessoa do coletivo que entrou em contato com eles via Facebook, numa divulgação das redes sociais, soube que eles estavam aqui em São Paulo, desenvolvendo esse trabalho, e convidou o grupo para vir para Campinas, perguntando ao coletivo se eles poderiam se instalar aqui e ficar durante 10 dias aqui no Casarão e para fazer o trabalho deles nas escolas, nas universidades, nos centros culturais. E o coletivo assumiu isso, né? São várias pessoas que assumem a acolhida deles aqui, porque há toda uma estrutura para ser gerenciada de transporte, de alimentação, de cuidados, de produção, né, para o agendamento das escolas. E esse grupo tem há 3 anos feito esse trabalho. A gente está conseguindo cada vez mais amadurecer isso. O trabalho não tem uma vinculação direta com a Faculdade de Educação nesse momento, mas a gente está se aproximando cada vez mais. Eles estiveram, na semana passada, trabalhando com as alunas de pedagogia em oficinas, em ciclos de oficinas, trabalhando com educadoras, né? Foi um trabalho fantástico. E o que nós temos feito, a busca nossa, é de ampliar cada vez mais essa rede. Então, a gente conseguiu, nesse ano, a aprovação de 2 projetos, 2 editais de apoio do governo do Estado de São Paulo, pelo PROAC, Manifestações Tradicionais, e o FIC, que é um fundo de investimentos culturais da cidade de Campinas. E o FIC, especialmente, está financiando a vinda deles aqui, então é um apoio da Prefeitura de Campinas também. Para que tudo corra bem, para que eles fiquem bem, trabalhem, né, com toda a tranquilidade, é importante essa estrutura. Então, os editais de fomento acabam nos possibilitando isso, né? É assim que a gente está trabalhando nesse momento. Durante os próximos 10 dias, eles já estão trabalhando há 2 semanas, agora mais 10 dias eles vão estar circulando por mais de 15 escolas públicas. Então, o projeto está financiando as apresentações e rodas de conversa nas escolas. Também estarão em centros culturais e em alguns espaços da universidade. Então, no total, são mais de 15 apresentações. E para nós, né, que fazemos parte desse coletivo, dessa rede de apoio, é um grande prazer poder estar junto, né? Porque o que a gente entende é que é muito difícil para nós irmos até as aldeias, esse contato, né, esse distanciamento que a sociedade tem com os indígenas, ele é construído historicamente. Sim. Então, as pessoas que têm contato ou são antropólogos, ou pessoas que trabalham nas instituições. Eu, no meu caso, tive uma possibilidade de trabalhar com indígenas do Alto Rio Negro, na época da faculdade, por um projeto de extensão. São poucas as possibilidades que a gente tem de um encontro sadio, né? Sadio no sentido de troca, né? E eu percebo que esse distanciamento, essa falta de conhecimento, a construção de estereótipo, o preconceito, ele é gerado pela falta de contato. E eu acho que a gente está numa falta de diálogo, de conversa, possibilidades de encontro. Então, os encontros que a gente tem com a cultura indígena via imagens, via documentários, né? Mas especialmente nas grandes mídias, quando, né, a Pauana estava falando isso semana passada, quando acontece uma situação de violência, né? Então, ou um indígena que mata um não índio, ou o contrário. Então, são essas as notícias que mais aparecem, as situações de conflito. Agora, as possibilidades de realmente encontrar com os cantos, com as danças, com aquilo que eles têm de ensinamento, da relação deles com a natureza, das relações deles com as crianças, que em especial os Cariri Xocó têm, que é incrível de ver, da maneira como eles conseguem fazer com que 50 crianças fiquem durante 1 hora ouvindo o que eles estão falando, né? Então, isso a gente sabe, como educador, quanto que isso é difícil, mas eles fazem, né? Eles conseguem. Eles respondem até a última pergunta que uma criança tem, com muito respeito e com muita tranquilidade, mesmo quando as perguntas vêm carregadas de todo um preconceito, uma desinformação. Então, eu, pessoalmente, acompanhando eles nesses 3 anos, tenho aprendido muito
E aí o nosso papel é fazer com que outras pessoas aprendam como que essas outras formas de conhecer o mundo, de se relacionar com as pessoas e com a natureza, que ficaram tantos anos esquecidas, abafadas, e não com bastante intenção de que isso ficasse mesmo abafado, escondido, isso não é uma questão política, de poder. Como é que a gente pode ir criando situações em que a gente possa se encontrar de uma maneira mais leve, aprender junto, cantar junto. Isso eles fazem em todos os encontros, é muito bonito. Aprender com os verdadeiros habitantes desse país que estavam aqui quando vieram os portugueses e os outros imigrantes. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco, continuando o nosso bate-papo aqui no Centro Cultural Casarão. Até mais. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje aqui no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo, aprendendo um pouco da história dos índios Cariri Chocó, com o Pauanã Crode e o Cajabi Sabucá, e a Alice Wunder, que é membro aqui do coletivo do Centro Cultural Casarão e professora da Faculdade de Educação da Unicamp. A gente estava falando um pouco no bloco anterior sobre essa troca de experiências, principalmente de quem está aqui na cidade, que tem mais a aprender com eles, como você citou o exemplo das crianças. Eu queria que você falasse um pouco do tamanho que era a aldeia, que era a demarcação de terra por direito de vocês, e o que vocês têm hoje. Muito bem, então o tamanho das nossas terras, isso está na Constituição, né? Era 5.000 hectares de terra, né? E hoje nós estamos lutando, brigando por 4.419 hectares, ou seja, esse restante teve que ficar para a cidade. Porque a cidade foi construída dentro... como outros povoados e na verdade, a gente sabe que uma coisa é burocrática e pode causar mais demora ainda, porque já estamos há 20 anos lutando para retomar essas terras. Então, se a gente for colocar a briga com a cidade, já vai ser mais tempo ainda. Mais tempo ainda. Então, nós tivemos que entrar em um acordo, perder praticamente esse restante. Por isso que hoje é 4.419 hectares. Só que aí desses 4.000, infelizmente, ainda se encontra na mão dos poceiros, que na verdade nas nossas mãos se encontra hoje 600 hectares de terra, né? E os outros de 4.400 para 600, 3.800, 3.700 e alguma coisa. Tem 3.700 hectares na mão de poceiros? Tudo na mão de poceiros, são 60 poceiros, né? Na mão de 60. Na e mão vocês de 60. são 3.000 e... Vocês são mais ou menos quantos? Mais de 3.000. Mais de 3.000. Isso. Né? E desse mais de 3.000, que dá mais de 600 famílias, tem que viver desses 600 hectares. Né? Mas a nossa preocupação, além de nós perder, de estar na mão deles, é o que eles estão fazendo com a terra. É isso que eu ia te perguntar agora. O que eles estão fazendo? Destruindo. Né? O fazendeiro faz o que com a terra? Todas as árvores que existem, preciosas, maravilhosa, ele destrói para criar pasto, para criar os gados. E aqueles gados ainda mais para virar recurso para eles. Né? E aí o que acontece? Envenenar até nós, porque hoje, se não temos nossa mata, nós temos que comprar a carne para comer também. Até nós se envenena, porque é meu mundo de coisa química, né? Então, é tudo uma destruição. Lá vocês vivem basicamente do quê? De caça, pesca? Não tem como. Não tem como. A única coisa que nós tínhamos de fonte de alimento para nós era a pesca. Que o rio, muito conhecido, o rio Opara, conhecido para a sociedade do Rio São Francisco, era a única paulada que faltava para nos matar. Foi o rio. Já deram essa paulada. O rio está morto. O Rio São Francisco está morto. Foi feita a transposição, ninguém se manifestou, nós o que pudemos fazer, fizemos. A transposição foi prejudicial para vocês? Muito demais.
E isso né? porque ela nem está concluída. E nem está concluído, está sendo estudado. E olha o impacto que deu. Você vê como meu irmão falou. Eu, aos 10 anos de idade, ou um pouco menos, meu avô, se eu queria comer qualquer tipo de peixe, em 5 minutos porque o rio está a 20 metros da aldeia, né? Então 5 minutos, eu pedia para ele, eu quero comer um cari, um tapunaré, em 5 minutos ele ia lá, trazia o tapunaré, o cari, a bambá, seja o que fosse. Com isso que aconteceu com o rio, hoje para mim pegar 1 quilo de peixe, eu passei o dia todo, 1 quilo. E também, sendo que hoje está pior ainda, que nós nem podemos pescar, pode mais, estamos proibidos, que tem até uma fiscalização agora, o IBAMA está vigiando. E aí, onde fica nosso direito, que era dono desse rio, né? Vendo esse rio se acabar e ainda somos proibidos a fazer nossas práticas, do nossos costumes tradicional, né? Então, eu acho que o que querem fazer é acabar com os povos indígenas, né? Porque terra não temos mais, né? Estamos aí brigando, já estamos em momento de conflito há 1 mês e poucos dias. Aí terá 2 meses. Se encontra na mão de um juiz, onde ele tem que decidir se é nossa ou se é do poceiro, sendo que é nossa. Porque o governo, nem FUNAI não está pagando terra para a gente, não. Ele está dando uma terra porque nós temos direito, porque o que é de ninguém nós não quer, nós só quer o que é nosso. E é um simples pedaço, são 5.000 hectares, que se encontra hoje com 4.000 hectares, 4.419 hectares, para mais de 3.000 índios viver e sobreviver. Apesar que já vai pegar a terra destruída. Né? Já vai levar um bom tempo para dar vida de novo, né? Recuperar essa terra. E pensando também no futuro, vocês têm muitas crianças lá? Então, de 3.000 e poucos índios, a maior parte é criança, tem mais de 1.000 crianças. Né? E aí é onde nasce a nossa preocupação. Você vê, esses 600 hectares, hoje, não tem como a gente viver desses 600 hectares. Por quê? O índio precisa da terra. Ele precisa da terra para morar, ele precisa da terra para plantar, ele precisa da terra para criar os animais, e ele precisa da terra com a mata, precisa da terra vestida, que a terra nua só nos causa o mal, está desprotegida. Então se a gente já somos protegidos pelas coisas da natureza, principalmente a terra, e ela que nos dá tudo isso, se ela está desprotegida, os filhos dela vai ficar como? Desprotegidos de tudo. E é isso que está acontecendo com o povo Cariri-Chocó. Você vê, eu tenho um irmão, nós somos em 11 irmãos, eu tenho 11 irmãos, né? E de Cajabi para trás. Você é o mais velho? Eu sou mais velho do que Cajabi, tenho um mais velho do que eu. Mas de Cajabi para trás já não tem onde fazer mais a casa. Porque ou ele vai fazer a casa num lugar onde a gente está plantando. Não tem como. Como é que a gente vai se alimentar? Então estamos impressados. Por isso estamos fazendo essa manifestação que já está há 1 mês aí, né? Rolando na mão da justiça. A gente sabe que a justiça no nosso país, como ela funciona, infelizmente, né? Como a nossa irmã acabou de falar, funciona dessa forma. Isso é uma pura verdade que eu falo para toda a sociedade. Nós estamos há 1 mês lutando por essas terras. Está tudo muito pacífico, graças ao grande espírito Araquedizano. O poceiro concordou com todos os nossos acertos, né? Que até porque ele sabe que a terra não pertence a ele, pertence a nós. Que quando ele comprou a outro poceiro, essas terras já era demarcada, né? Então, quando a gente ocupamos e tiramos ele da terra, ele saiu numa boa, não teve derramamento de sangue, ninguém se feriu, ele saiu, porque ele sabia que a terra é nossa. A casa tá lá, ele pode levar até na cabeça, a fazenda dele, a casa. Agora a terra é nossa, e nós estamos lá ocupados, né? Foi feita uma liminar, essa liminar foi quebrada porque o dono das terras somos nós, né? É dos nossos antepassados, está lá os corpos, o espírito dos nossos antepassados que lá habitaram. E por isso nós estamos lutando e brigando por ela acima de tudo, né? E com muito medo de ter esse conflito de derramamento de sangue. Que aí, se acontecesse que Deus alivie, amanhã acontecesse isso, aí sim a causa ia ser ganha, ia ser dada essa decisão.
de quem tem que dar, né? Mas aí ia sair de toda a imprensa. Um índio matou não sei quantos brancos, ou o branco matou não sei quantos índios, né? Como a gente sabe, a Raposa Serra do Sol, uma das maiores terras do Brasil, um tempo desse foi retomada. E foi mostrada para a sociedade o quê? O que a imprensa mostrou, né? A Globo, né? O que a Globo mostrou foi um índio atirando na canela dos policiais, né? Isso foi mostrado, né? Mas esse momento pacífico acontecido de uma boa forma, isso não é mostrado. E a gente agradece a TV Câmara aí por esse momento agora, além de estar mostrando para a sociedade esse momento agora de realidade, de verdade, de conflito, de sofrimento, porque nós estamos lá com criança passando fome, né? Nós estamos lá com idosos que fisicamente não tem força para lutar com ninguém, não tem força para brigar com ninguém, mas está lá com o seu coração e a sua fé, e tá porque sabe que está lutando por uma coisa que foi dos seus antepassados e pertence a ele, e que dará, se nós conseguir, o futuro dos nossos filhos, porque eles precisam dar continuidade à nossa cultura, e que ela é mostrada, que ela vai ser mostrada tanto na nossa aldeia, quanto esse trabalho que nós fazemos de estar aqui na cidade, né? Fazendo esses intercâmbios, né? Tendo esses apoios, abrindo essas portas para novos conhecimentos sobre a nossa cultura, porque isso é importante tanto muito para nós, quanto mais para eles, principalmente os alunos, que será o futuro do nosso país, né? Será eles que poderá governar um dia esse país e ele ser melhor do que nós vivemos hoje, principalmente no conhecimento cultural, porque ainda é muito atrasado o Brasil no conhecimento cultural. Não, a saída do país é a educação. De qualquer país, isso é a educação e a cultura que forma um país, né? Alique, eu queria que você falasse um pouquinho do Centro Cultural Casarão aqui. Além, porque vocês têm uma programação bastante prolífica, assim. Toda semana está acontecendo alguma coisa. E pouca gente sabe que existe esse espaço que oferece uma cultura tanto indígena quanto uma cultura popular de diversas regiões do país. Vocês sempre estão recebendo gente de tudo quanto é lado aqui, e a população de Campinas, infelizmente, desconhece o trabalho que é feito aqui. Verdade, é importante a gente poder divulgar, e a gente agradece essa possibilidade, especialmente vocês estarem aqui, né? Isso é muito raro de acontecer, vocês virem até aqui e abrirem esse espaço. O Centro Cultural Casarão é um espaço público, ligado à Secretaria de Cultura de Campinas. Ele existe há 10 anos. É uma sede de uma fazenda. Ele foi doado na época do governo do Toninho, do PT. Foi uma contrapartida do loteamento que foi feito aqui. Então, em contrapartida, os donos da fazenda ofereceram esse espaço para a cidade. Então, é uma casa de cultura, como existem várias na cidade de Campinas. O que não aconteceu nesses 10 anos foi a Secretaria de Cultura, nos outros governos, não assumiu essas casas de cultura no sentido de, dentro do plano orçamentário, para manter a estrutura física de uma maneira mais interessante. Se a gente for ver aqui, o Casarão está com alguns problemas. O coletivo Casarão chega aqui no Casarão há 4 anos, num momento crítico, quando esse casarão foi quase doado para um clube privado. A prefeitura anterior, ela já estava em diário oficial isso. Quando isso aconteceu, foi uma luta por espaço também. A gente ocupou o espaço. Então, a gente quem? Artistas de teatro, da área de música. Eu faço parte das Caixeiras da Guia, que é um grupo de mulheres que toca percussão e faz pesquisas de várias culturas tradicionais do Brasil, grupos de maracatu, uma série, acho que se a gente for contar, tem mais de 11 grupos, entre teatro, circo, música e cultura popular, que atua aqui nesse espaço, ocupando esse espaço. Ocupando como? Realizando seus ensaios aqui, realizando encontros, festas, shows, apresentações. Então, tem uma agenda cultural. Aqui, tem oficinas aqui também? Oficinas. Então, nesses 4 anos, hoje a gente está um pouquinho mais estruturado. O que o Casarão oferece, todas essas atividades são gratuitas, né?
oferece oficinas de teatro, oficinas de yoga, aulas de yoga, oficinas de bordado e artesanato, oficinas de circo para crianças, aulas de meditação, são apresentações gratuitas ao público, sendo que a gente passa chapéu com contribuições voluntárias. Esse chapéu retorna ao espaço para a gente conseguir manter algumas questões da estrutura que a prefeitura dá, mas não dá satisfatoriamente, né? E, além disso, acontecem os ensaios dos grupos. Então, o espaço também acolhe grupos culturais. Ele é aberto, esse coletivo não é fechado, é um coletivo aberto. Eu atuo aqui junto às caixeiras da guia e a gente tem um projeto que se chama Festejos no Casarão. Esse projeto é financiado pelo PROAC, da Secretaria do Estado de São Paulo, e pelo FIC. E a gente tem um ciclo de festas tradicionais aqui. Então ele começa sempre em abril, com os Caribe Chocó. Há 3 anos tem sido assim. E é um grande prazer para a gente estar com eles aqui, porque além da gente dinamizar os encontros, a gente também aprende, canta junto, né? Chega perto um pouco mais de tudo que eles têm para nos ensinar. Depois a gente faz uma festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, que vem Moçambiques e Congados de Minas Gerais. Isso acontece em maio. A gente tem uma festa especial para as crianças em outubro, em que a gente dinamiza uma série de brincadeiras da cultura tradicional. Além dessa festa para as crianças, a gente faz também aqui todo o primeiro sábado do mês encontros de brincadeiras no Quintal do Casarão. Amanhã tem um deles, em que a gente busca relembrar as brincadeiras que cada um fazia, com brincadeiras simples, né, com cordão, elástico, corda, que a gente brinca nos quintais, retomando essa ideia do brincar no quintal. Todo primeiro sábado do mês acontece, são encontros abertos. Além disso, tem uma festa que é a principal nossa, que é o Encontro de Folia de Reis, que pouca gente sabe que Campinas tem 6 grupos de Folia de Reis, que é uma manifestação da cultura popular, do catolicismo rural. Como a gente é uma cidade com muitas pessoas imigrantes, né, que vêm de várias áreas do Brasil, essas pessoas constituíram 6 grupos de Folias de Reis. São grupos que vivem também, resistem aos fluxos da cidade. É uma resistência mesmo. Resistência pura. E aqui, todo ano, em dezembro, a gente faz um encontro com eles. E são pessoas que nos ajudam muito, pessoas mais velhas, a maioria deles, dos participantes do grupo, são da construção civil. Muitas vezes já vieram aqui arrumar telhado do casarão, resolver problema pra gente. Então, é isso, né? O casarão é um espaço... Cada grupo que está aqui dinamiza atividades ligadas à sua área, né? Então, tem os casarés, que são encontros em que acontece uma vez por mês, e os grupos de teatro, de música, de dança, que ensaiam aqui, fazem apresentações gratuitas, várias pequenas apresentações para a comunidade. Tem o João Arruda, que faz o projeto Dandô. Então, são vários projetos que acontecem, todos eles são encabeçados pela sociedade civil organizada, por esse grupo que se chama de Coletivo Casarão, que acredita fortemente que o mundo que a gente vive hoje ligado a relações de mercado, a cultura que a gente acredita é uma cultura menos ligada à mercantilização. Ao comércio de cultura. Então, né? São poucos espaços ainda hoje que resistem a uma possibilidade de encontro em que você não está ligada à lógica comercial. Ou seja, espaços públicos. Né? Isso a gente entende como possibilidade de um encontro, de produzir cultura em espaços públicos. Então, a resistência desse espaço é essa, e a gente vai se conectando, encontrando outras pessoas que estão resistindo e reinventando formas de produção da cultura e criação em outros lugares. Essas pessoas chegam. É bem legal. Então, isso chegam daqui, e fortalecem também. Né? Isso daqui é nosso, né? Então fica para você que está assistindo esse programa um convite para vir conhecer, vir participar, vir fazer parte aqui do Centro Cultural Casarão. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco continuando esse bate-papo.
Estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Cultural, hoje aqui no Centro Cultural Casarão, conhecendo um pouquinho da história dos índios Cariri Chocó, num bate-papo super interessante com o Pauanã Crode, com o Cajabi Sabucá e com a Alice Wunder, que é representante aqui do coletivo Casarão e professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Pauanã, para as pessoas que se interessarem e quiserem saber um pouco mais do que vocês estão passando lá em Alagoas, como que as pessoas fazem para entrar em contato com vocês, para disseminar a informação do que está acontecendo com vocês lá? Então, né, eu peço novamente, né, o apoio de todos, de toda a sociedade, né, nesse momento, e o caminho que nós temos nesse momento é um grupo muito grande, muito especial, é um grupo de apoio grande que nós temos aqui na cidade de Campinas e que está fazendo uma carta de apoio, um vídeo, né, nas redes sociais, e eu quero passar para ela poder passar todas essas informações de uma forma mais esclarecida, né? Mas desde já nós, povo Cariri Chocó, precisamos de todo o apoio de todos vocês da sociedade e sinta no coração nesse momento esse pedido nosso. Quando a gente ouve essas histórias, a gente fica se perguntando como é que a gente pode contribuir. E é uma pergunta que a gente faz o tempo todo, né? Eu acho que um dos modos que a gente tem atualmente é fazer circular outras notícias que não estão tendo destaque nas grandes mídias. Não é o caso aqui nessa situação. Não é o caso aqui, mas lá, especificamente lá em Alagoas... Especificamente, as mídias locais em Alagoas não estão dando o foco à situação que eles estão vivendo. Eles estão com mais de 700 pessoas ocupando uma área deles, né, mas que está na mão dos poceiros, vivendo uma situação de risco mesmo, e isso não aparece. Quando aparece de maneiras bem distorcidas, pejorativas. Então, a gente tem feito circular nas redes sociais. Um vídeo está sendo feito essa semana, em que Pauanã, Cajabi explicam o que está acontecendo na situação atual. A gente fez uma carta também em que auxilia alguns jornalistas, pessoas que queiram entender a complexidade da situação política deles, com algumas informações, inclusive jurídicas, que respaldam, né, eles juridicamente, que dá um reconhecimento para essa luta. E essas cartas, esse vídeo, estão circulando nas redes sociais. A gente também vai produzir um abaixo-assinado virtual. Isso tudo está sendo feito por essa rede, que está cada vez maior, com apoio de antropólogos aqui da Unicamp, com apoios de várias associações. Então, a maneira de acessar isso é via internet, colocando Povo Cariri Chocó. Vocês vão encontrar esses materiais e a gente pede para que vocês auxiliem na divulgação, não só do Povo Cariri Chocó, mas desses vários outros relatos de povos indígenas que estão gritando por socorro. A gente está vivendo um momento político atual muito sério, de desrespeito aos povos indígenas. A gente está com uma PEC, a 215, que está para ser aprovada. O que ela faz? Que eles querem, né? O que alguns políticos querem, não à toa, fazer com que as decisões de demarcação de terra, de área indígena, e unidade de conservação e área quilombola, seja definida pelo Congresso. A gente sabe como é que está constituído o nosso Congresso Nacional, né? O tamanho da ala ruralista do Congresso. Então, se isso acontecer, se a PEC 215 for aprovada, a gente vai estar numa situação de desproteção total, tanto da natureza como dos povos indígenas. Então, essas situações precisam ser faladas, precisam ser conversadas em escola e universidade, porque estamos vivendo um momento muito crítico, né? Não só para os Cariri, mas para todos os povos indígenas. E não adianta as pessoas acharem que isso não influencia na vida de quem vive aqui na cidade, porque influencia está aqui a seca que a gente está vivendo no estado de São Paulo, que é reflexo disso. Estamos todos no mesmo barco, né? Exatamente. Sabemos que... Bom, para a gente falar agora um pouco de cultura, a gente vai agora cortar para uma apresentação deles aqui do lado na Tulha, mas antes disso eu gostaria que o Pauanã fizesse o convite ao público do Conexão Cultural. Então aí, agora vamos falar, estamos falando de coisas boas e de coisas tristes, agora vamos falar de coisas boas.
né? E nada melhor do que a gente fazer esse grande convite aí a todos, né? E a todas, que de hoje, no dia 18, né? Nós estamos tendo a atividade desde antes do dia 18 já no Centro Cultural de Barão... Casarão do Barão? Casarão do Casarão. Casarão do Barão Geraldo, né? A gente estamos tendo muitas atividades muito boas, com nossos cantos, com as nossas danças, chamado de toré, né? Que o toré é que tem identificado com muita alegria a nossos curumim da selva de pedra, né? Da cidade grande. E a gente conseguiu mostrar para ele uma dança e cantos muito diferente do que eles fazem dentro da cultura deles. E é isso que nós estamos oferecendo nesses dias que vamos estar hospedados mais um ano no nosso centro, né? No nosso casarão. E a gente pede a visita de todos e que venham para interagir junto com a gente, cantando e dançando nossos cantos e nossas danças dos nossos ancestrais. Tá, agora eu queria que você fizesse o convite na sua língua. Adjessere subate que é Bokuya Sitó Sitó subate que é Tore Sereme Inate que é. Nesse momento, repito as palavras, falei primeiro em português e falei depois na minha língua, e é tudo que eu falei na minha língua, né? Na nossa língua de Zimbucuá, Aquipeá e Iateu, eu falei nesse momento, que é o nome da língua Cariri Chocó. Embora ela é uma língua oculta, né? Ela não está na história do Brasil. Se você for caçar, procurar, você não vai achar, porque ela é uma língua oculta, né? O povo Cariri Chocó, eles ocultaram muitas coisas dele por conta da chegada dos portugueses, né? E por ser catequizados também, a gente tivemos que ocultar muitas coisas, inclusive e principalmente a língua, né? Então, hoje a gente já fala com mais firmeza, com mais sem medo, né? Então, eu falei, na primeira convite que eu fiz foi no português e repeti na minha língua. E pertencemos também ao tronco Macro-G, que no Brasil existem vários troncos, né? Nós, Cariri Chocó, pertencemos ao tronco Macro-G, tá? Então, fica aí o nosso convite. Bokuya Sitó. Venham todos. Muitíssimo obrigado. Eu fico por aqui e vocês ficam com a apresentação do grupo Sabucá da aldeia Cariri Chocó. Tchau e até o próximo programa.